Olá pessoal, sejam bem-vindos à WebTV do FIAM-FAAM Centro Universitário. Hoje apresentaremos o documentário Jornalista, um relato dentro e fora da redação, produzido pelos alunos Ana Paula Souza, Tiago Leonardo e Tatiana Pellegrino. Jornalistas de áreas distintas falam sobre suas experiências iniciais e os desafios enfrentados dentro e fora da redação. Veja agora na WebTV FIAM-FAAM. Comecei a carreira muito cedo, né? No segundo ano da faculdade eu já trabalhava e eu comecei em veículos especializados, em revistas especializadas, muito especializadas, então eram empresas pequenas. E aí eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa da rotina de produção de um veículo. Então quando você trabalha numa empresa pequena, você acaba fazendo de tudo, desde a reportagem até a edição e às vezes até produção. Passei um tempo fazendo estágio em jornal, depois trabalhei no jornal no Rio, fiz um tempo no Globo, trabalhei um pouco tempo no Globo, depois eu fui para o Jornal dos Esportes, que era um jornal especializado em esporte, como o nome sugere. Eu tenho mais ou menos uns 20 anos de jornalismo, eu me especializei em jornalismo econômico, fui para uma revista especializada de economia, e aí depois fui para a Gazeta Mercantil, da Gazeta Mercantil fui para o Valor, fui do primeiro time do Valor em 2000, fiquei 12 anos no Valor, fazendo coisas muito especializadas. Eu queria ser correspondente internacional, então eu acreditava que a redação era o caminho. E foi um susto quando eu cheguei lá e eu percebi que era uma loucura, que as coisas não paravam e eu amei aquilo do primeiro dia. Eu falei, nossa, a redação é o lugar onde eu gostaria de estar. Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu comecei a trabalhar na Folha. E aí que eu tive contato com a grande imprensa mesmo. 12 anos no jornal, você tem histórias interessantes e tal. Eu tenho uma história muito interessante de quando o fundador do Unibanco morreu, o Walter Filho, o Walter Moreira Salles morreu, e ele morreu no carnaval. E a gente precisava repercutir a morte dele, e aí o editor de cultura do Valor, eu acho que ele era de Poços de Caldas, o Walter, e conhecia um crítico de arte que foi amigo dele de infância, e me deu o nome dele, um nome comprido, mas extremamente comum. Eu entrei nas páginas amarelas, coloquei o nome dele, comprido, mas comum, e veio só um nome. E aí eu liguei pro cara. E aí pedi pelo cara, aí o cara falou, sou eu e tal. Eu falei, eu tô ligando pro senhor, eu sou Daniele do Valor Econômico e tal, não sei o quê. Tô ligando pra falar sobre a morte do Dr. Walter e tal. Ele morreu. E eu toda cheia de dedos, achei, falei, puxa, né, o senhor e tal, tô toda cheia de dedos pra dar a notícia da morte, não sei o quê. Um rapaz, um estudante de medicina, entrou no Shopping Morumbi e abriu fogo numa sessão de cinema. Esse foi um caso que ficou super conhecido, foi super comentado e tal. E foi muito tarde, a sessão começava tarde. E quando essa notícia chegou na redação, o jornal já estava fechado. E o que aconteceu? Eu estava editando a primeira página, então nessa época de primeira página eu era um dos últimos a sair do jornal. Só saía depois que o jornal de fato já tivesse rodado. Eu pegava a primeira edição já rodada, folheava o jornal, dava uma olhada, ver se estava tudo bem e aí ia embora. E tinha um redator plantonista em geral. E a notícia chegou pra gente lá no Jornal da Tarde e a gente correu atrás. Eu e esse redator, a gente correu atrás das informações. Ele conseguiu falar com algumas vítimas que estavam ainda na delegacia. No fim, graças a Deus, eu chequei o nome dele e falei, o senhor é crítico de arte? Ele falou, não, eu sou mecânico. Eu falei, mecânico? Eu achei que ele ia... eu falei, bom, vai ver que tem uma coisa muito chique e tal, mecânico de obra de arte e tal. Eu falei, mecânico do quê? Ele falou, mecânico de carro. Eu falei, o senhor sabe quem é o Dr. Walter? Ele falou assim, não, inclusive ia te perguntar quem é o Dr. Walter. Então eu passei 40 minutos entrevistando um cara, achando que eu estava entrevistando o outro, e que eu poderia pôr no jornal no dia seguinte a entrevista com um mecânico.
achando que ele era contemporâneo do Walter Salles, fundador do Unibanco. Nesse momento, a gente tinha que tomar uma decisão de parar de rodar e esperar apurar a informação e descer uma página nova, comprometendo, é claro, a chegada do jornal no horário, né, em banco e tudo, ou deixar o jornal rodando e trocar a informação no que dá. E nesse dia, é claro que com todas as autorizações superiores, a gente resolveu que era um assunto importante, era um assunto que até hoje se comenta, suficientemente importante para parar o jornal. E aí eu liguei para a gráfica e falei, parem as máquinas. E realmente o jornal parou e esperou a apuração da notícia. Saí do jornal apenas com o objetivo de cobrir férias por um mês, porque o apelo era muito forte. Eu ganhava em um mês no banco o que eu ganhava em 3 meses. Eu tinha que trabalhar 3 meses no jornal para ganhar o que eu ganhava no banco. Então eu resolvi, vou pegar uma grana, vou conhecer uma outra realidade, mas não vou ficar em banco, não gosto de banco, não sou bancária, quero trabalhar em imprensa, continuar em imprensa, o mundo corporativo não me interessa. Fui e fiquei 10 anos. Eu sempre fiquei na redação ouvindo o assessor, eu sempre ouvi o assessor, eu nunca xinguei porque eu pensei, meu Deus, pode ser eu. Mas eu sempre desliguei o telefone e falei, eu não quero fazer isso, eu não quero ser assessora. E eu desligava o telefone e falava, meu Deus, como eles conseguem viver disso, eles ficam se vendendo por causa do cliente. Eu recebi uma proposta para ser gerente de comunicação do Banco Santander. Uma coisa meio que natural por eu ter passado tanto tempo em economia, em jornalismo econômico. Então a minha ida pro mundo corporativo, a minha ida para assessoria de imprensa, foi um pouco a sensação de que eu queria fazer coisas novas, que eu queria conhecer o outro lado do balcão. Na verdade, essa coisa do assessor de imprensa, quando eu comecei a fazer assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa era uma coisa ainda muito mal vista. Os jornalistas de redação tinham um grande preconceito com a gente que estava no mundo corporativo, porque eles achavam que a gente era menos jornalista do que eles, né? Não valorizava-se isso. A grande diferença de uma redação para uma assessoria de imprensa, por exemplo, é o seu deadline. Então, assim, em branco o jornal não vai sair nunca. Então, você sempre tem que ter notícia. Às 7 da noite, você sempre tem que ter ideia de que o ótimo é o inimigo do bom. Eu quero falar com mais fulano, com cicrano. Não dá porque tem que parar e escrever, porque o jornal no dia seguinte em branco ele não pode sair. Então você é muito escravo do tempo e você passa a ser uma pessoa extremamente objetiva. Todo mundo é muito objetivo numa redação de jornal, senão o jornal não sai no dia seguinte. E eu descobri que a diferença de uma redação e de ser assessor é que o interesse, você tem lá o seu interesse pelo seu cliente, mas ele é visível, ele está ali, você sabe quais são as mensagens que você precisa passar, você sabe qual é o seu público-alvo, você sabe quais são os seus influenciadores, é tudo muito claro, é tudo muito limpo. Você aprende exatamente o contrário, você aprende a se complementar, porque numa assessoria você tem que fazer planejamento. Quando você entra numa concorrência, você tem que mostrar assim, qual é o planejamento que eu tenho para sua empresa em um ano. E é exatamente aquilo que você não faz numa redação. Na redação é o amanhã. O amanhã é a coisa mais imediatista que você conhece. Quando você vai para uma empresa, ou para uma assessoria de imprensa, você aprende a planejar. Obviamente tem a matéria do hoje, tem a matéria do amanhã e tal, mas onde queremos estar daqui a um ano? Em jornal diário, onde queremos estar daqui a um ano? Não sei. Provavelmente daqui a um ano estaremos mortos. Sim, eu acho que aterrissei de vez na comunicação corporativa, acho que mais maduro, e a comunicação corporativa também está mais madura. Eu vejo uma evolução muito grande nos últimos 10 anos, e especificamente nos últimos 5 anos, em que a gente vê uma comunicação corporativa se desenvolvendo demais e ampliando muito a sua atuação. Não mais aquela questão da assessoria de imprensa, pura e simples, antiquada, mas uma comunicação que de fato resolve
o problema do cliente, enfim, busca alternativas, não só por meio da imprensa, mas por outros canais. Você tem as empresas não só gerando conteúdo, mas também produzindo o seu próprio conteúdo e às vezes até veiculando o seu próprio conteúdo e muitas vezes em canais próprios. Então essa é uma reviravolta muito legal da comunicação corporativa recente e que tem me motivado muito. Isso é muito interessante, trabalhar com isso no dia a dia, com os clientes aqui.